Liguei. Tá vermelhinho gravar. Então vamos lá. Então, pessoal, só uma observação muito rápida depois. Essa parte do núcleo imagem fez sentido para vocês? Acharam legal? Eu acho super legal. Só uma observação, não vou nem escrever nada sobre isso, só por causa senão eu me animo. Que é uma coisa que é interessante, que isso também tem resolução, tem relação com resolução de sistemas lineares. Tranquilo? Porque quando a gente resolve um sistema linear, eu posso escrever esse sistema linear, se for um sistema linear homogêneo, tá? Que é quando é tudo zero do lado direito, eu posso escrever esse sistema linear, por exemplo, R2 mesmo, tá? Matricialmente assim, tranquilo? Certo? Então, resolver o sistema linear significa, se eu interpretar essa matriz com a matriz de uma transformação linear, resolver o sistema linear é procurar o núcleo dessa transformação, beleza, pessoal? Certo? Então, se eu tiver no R2, aí isso tem a ver com aquela coisa determinante que a gente falou também na aula passada, tá? Se eu tiver no R2, se essas linhas da transformação linear forem linearmente independentes, quer dizer que o núcleo é zero, beleza? Tranquilo? Aí a única solução do sistema linear é o ponto 0, 0. Tá de boa? Agora, se essas linhas forem linearmente dependentes, aí quer dizer que o núcleo é diferente de zero, o núcleo é uma reta. Tranquilo? Que é o caso onde o sistema linear é indeterminado. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, depois vocês podem ficar pensando um pouco mais nessa relação que, assim, vai ser muito importante porque a gente vai falar daqui pra frente, mas eu acho que é uma coisa bacana também, tá? Porque a aula linear é um lugar onde as coisas todas se encaixam. Isso fez sentido, isso aqui? Tá. Então vamos lá, voltando. Vou pegar o apagador aqui para falar de forma canônica de J. Um outro caso interessante, na verdade, ainda falando de núcleo imagem, que a gente viu o seguinte: a dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem é igual à dimensão do domínio, tranquilo? No caso que a gente vai explorar daqui para frente, que são transformações lineares do R2 no R2, beleza? Só tem basicamente três possibilidades, certo? Ou a dimensão do núcleo é 0 e a dimensão da imagem é 2, beleza? Tranquilo? Que é o caso. Vê se tudo está se encaixando, tá? Esse caso que eu falei é o caso onde a transformação linear é invertível. E nesse caso o determinante é diferente de 0. Tá beleza? Certo? Os outros dois casos, a transformação linear não é invertível e o determinante é igual a 0, tá? Que são, ou o núcleo tem dimensão 1 e a imagem tem dimensão 1, que é aquele caso da projeção que eu falei na primeira parte da aula, tranquilo? Certo? Ou o núcleo tem dimensão 2, certo? E a imagem tem dimensão 0. Mas nesse caso, a única transformação linear que tem essa característica é a matriz 0, que anula todo mundo, 0, 0, 0, 0. Que a imagem é 0 e o núcleo é R2 inteiro. Tá de boa, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, a menos desse caso trivial, ou a imagem é o R2 inteiro, ou a imagem é uma reta e o núcleo também é uma reta. Certo? Então, isso que a gente tem que ter em mente, porque eu vou falar daqui para frente. Tá de boa isso? Certo? Bom, aí, nessa relação entre o núcleo e a imagem, também tem um caso, aquele caso da projeção que a gente viu, é um caso bem assim, que eu comecei com aquele caso, porque ele é um caso bem visual, tá certo, pessoal? Mas tem outros casos menos intuitivos, tranquilo? Por exemplo, eu quero pegar o exemplo dessa transformação linear aqui, ó. Beleza? O que essa transformação linear faz? T de 1, 0 é 0 e T de 0, 1
é 1, 0. Beleza, pessoal? Tranquilo? Certo? Olhando para cá, vê se dá para calcular direto quem é a imagem dessa transformação linear. Tá? Pode ser o núcleo primeiro. Quem é o núcleo dessa transformação linear? Vê se dá para ver de cara também que eu estou no caso onde o núcleo tem dimensão 1 e a imagem tem dimensão 1 também. Todo mundo percebe isso? Isso dá para ver de cara pelo seguinte, porque essa matriz não é invertível, claramente. Beleza? Por que ela não é invertível? Eu posso ver por aqui. Porque tem um vetor diferente de 0 que é elevado no 0. Sempre que isso acontece, ela não é invertível. Tá de boa isso? Tá imediato isso para vocês? Certo? Porque o 0 é sempre elevado no 0. Se tem alguém diferente de 0 que é elevado no 0, é porque ela não é invertível. Beleza? Tá? E ela também não é identicamente nula. Então essa matriz ela está dentro do caso que o núcleo tem dimensão 1 e a imagem tem dimensão 1. Ambos têm dimensão 1. Tá? Todo mundo está acompanhando? Certo? Beleza? Então o núcleo é uma reta e a imagem também é uma reta. Agora, quem é o núcleo e quem é a imagem? O núcleo, olha só, esse vetor 1, 0 não é elevado no 0? Então qualquer múltiplo do vetor 1, 0 é elevado no 0 também, tá de boa? Certo? Beleza? Então, o núcleo dessa transformação linear, vou escrever assim, não sei se... Essa notação aqui, que é uma notação que às vezes a gente usa em álgebra linear, quer dizer o espaço gerado por esse vetor, tá? Ou seja, é o eixo x que eu quero dizer isso aqui. Beleza? É esse vetor e os múltiplos dele. Tá de boa isso, pessoal? Certo? E a imagem dessa transformação linear, quem é? Se eu calcular, ó, t de xy, vai dar o quê? Se eu calcular t de xy? Na verdade, nem precisa disso aqui. Olhando para cá, ó. T, a imagem tem que ter dimensão 1. T de 1, 0. T de 0, 1 não é 1, 0. Certo? Então, 1, 0 certamente está na imagem, concorda? Certo? Se a imagem tem que ser dimensão 1, então a imagem é uma reta, e 1, 0 pertence a essa reta, quem é a imagem? É a reta gerada pelo 1, 0. Então a imagem também é isso aqui. Beleza? Todo mundo acompanhou? Eu não acompanhei não, por como que o kernel e a imagem são iguais. É exatamente o que eu quero dizer isso. Pode acontecer isso. O núcleo e a imagem podem ser iguais. Entendeu? Que é o seguinte, ele leva, mas calma, exatamente por isso que eu peguei esse exemplo, porque eu acho esse exemplo muito pouco intuitivo. Mas antes de explicar isso, eu queria saber se todo mundo entendeu como eu cheguei nessas conclusões aqui. Depois eu quero explicar como isso é possível, digamos assim. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu? Certo? Porque olha só, esse vetor aqui está no núcleo. Se esse vetor aqui está no núcleo, qualquer múltiplo dele está no núcleo também, que é a transformação linear. Esse vetor aqui ele também está na imagem. Então daqui eu já vejo que o núcleo é igual à imagem. Tranquilo? Certo? Então o que vai acontecer? O efeito dessa transformação linear geométrico é assim. Todo mundo que está no eixo x é elevado no 0. E todo mundo que está em outros lugares é elevado no eixo y, no eixo x. Tranquilo? Olha só. Esse vetor aqui, 1, 0, ele é elevado no 0, beleza? E esse vetor aqui, 0, 1,
é elevado no 1, 0. Tá certo? Tranquilo? Então, quem está aqui no 1, 0 é elevado na origem. E quem está fora no 1, 0 não. Quem está no eixo X é elevado na origem. E quem está fora do eixo X é elevado no eixo X. Uma propriedade também desse tipo de transformação linear, elas são chamadas transformações lineares nilpotentes. Quer dizer o seguinte: quando você eleva ao quadrado, dá zero. Se você levar essa matriz aqui ao quadrado, concorda que dá zero? Vou explicar ela para ela mesmo. O que significa? Se eu aplicar essa transformação linear uma vez, todo mundo vai parar aqui dentro. Se eu aplicar 2 vezes, todo mundo vai parar do zero, porque quem está aqui dentro é elevado do zero. Beleza? Então, ela ao quadrado dá zero. Nilpotente quer dizer isso. Nil é de anular, né? Nulo. Potente é que uma potência dela é zero. Beleza? E aí, deu para aceitar melhor agora? Deu. Sim, todo mundo. Beleza? Eu quis dar esse exemplo porque ele é muito pouco intuitivo, eu acho, e ele vai ser relevante para o que eu quero falar agora. Mas todo mundo aceitou esse exemplo? Certo? Tá? Então, pode acontecer do núcleo ser igual à imagem, ou o núcleo está contido na imagem, ou a imagem está contida no núcleo, pode acontecer isso. Tá legal? Certo? A gente pode calcular também dessa transformação linear que eu ia fazer e parei, o t de xy, vai dar o quê? Quanto vai dar isso aí? Y0, certo? Beleza? Tranquilo, pessoal? Tá? Então, qual é? Isso dá para entender melhor o efeito geométrico dessa transformação linear, que é bizarro também. O que acontece? Se eu pegar, por exemplo, essa reta horizontal aqui, y igual a 1, que é essa reta inteira é levada nesse ponto. Todo mundo percebeu isso? Certo? Então, cada reta horizontal ela é levada num ponto do eixo X aqui. Beleza? Todo mundo que tem coordenada y igual a 1 é levado no ponto 0, 1. Todo mundo tem coordenada y igual a 2 é levado no ponto 0, 2. E assim por diante. Tá de boa? E aqueles que estão no eixo X são levados no 0. Tranquilo? Posso apagar? A gente pode, na verdade, antes de apagar, pegar esse exemplo aí mesmo e calcular os autovalores e autovetores dessa transformação linear para ver o que acontece. Certo? Podemos? Tá? Então, lembrando, como é que calcula? Aqui vai ficar de boa, né? Tá. Como é que calcula autovalor e autovetor? Vocês lembram disso que a gente fez ano passado? Ou ano passado? Parece semana, a última aula, certo? A gente calcula alto valor fazendo isso aqui, ó. Determinante de T menos lambda I igual a 0. Tá beleza? Lembram disso? Certo? Lembram por que é isso? Tá? Porque eu quero, na verdade, o alto valor e o alto vetor, ele tem que satisfazer isso aqui, T de U igual a lambda U. E esse vetor U aqui, ele tem que ser diferente de 0. Isso é a mesma coisa que escrever T de U menos lambda U igual a 0, ou ainda T menos lambda vezes a identidade. Essa identidade só aparece aqui para essa subtração matricial fazer sentido, igual a 0. Eu quero um vetor diferente de 0, que seja a solução desse sistema aqui. Então, ao fazer isso aqui, eu estou procurando os valores de lambda para os quais esse sistema é indeterminado. Tá legal? Certo? Beleza? Então, vamos fazer isso no caso dessa transformação linear. Então, eu vou fazer, ó,
determinante de T menos lambda vezes a identidade, que vai ficar isso aqui. Alguma dúvida? Beleza? Tranquilo? Então, o que, que vai dar isso aqui? Lambda 2 igual a 0. Certo? Então, lambda igual a 0. Certo? Então, o alto valor é 0. 0 pode ser um alto valor, tá? Certo? E quando 0 é um alto valor, significa o quê? Que T de U, o alto vetor associado, T de U é igual a 0. Certo? Isso aqui é o quê? É o núcleo da transformação linear. Então, o núcleo de uma transformação linear sempre é um alto espaço associado ao alto valor 0. Beleza? Tranquilo? Tá? Tá de boa isso? Então, quem é o núcleo dessa transformação linear? É o eixo x, que é elevado no 0. Tá certo? Então, reparem que esse é um exemplo de uma transformação linear não diagonalizável. Tá legal? Porque ela só tem um eixo de autovetores. Então, não existe uma base de autovetores. Mas vamos fazer outro exemplo disso. E essa aí é meio... Eu já trouxe aqui, posso apagar tudo agora? Tá, eu acho que é essa aqui, eu anotei isso aqui, mas não sei. Mas eu acho que é essa aí mesmo. Vamos calcular os autovalores e autovetores dessa aí. Vocês querem tentar fazer? Querem que eu faça aqui direto? Vamos? Tá, vai fazendo no celular? Vou ter que escrever. Ah, tá. Tá, agora a gente vai fazer alguns exemplos e depois eu já vou voltar a esse caso aqui. Por que eu falei disso aqui, tá? Posso apagar aqui, né?
certo? Esse processo aí. Sim. Sim. Tá. Beleza? Então repara só. Essa transformação linear só tem um autovetor. Oh, desculpa, um autovalor. Tranquilo? Agora vamos calcular o autoespaço associado a esse autovalor. Já calcularam? Aí eu vou fazer isso aqui. Beleza? Que vai dar 1 menos 1 menos 1, xy igual a 0, que vai dar x igual a y. Tá de boa? Certo? Então esse aqui é o autoespaço associado a esse alto valor 2. Tá legal? Então eu posso pegar para representar esse autoespaço qualquer vetor pertencente a essa reta. Então reparem que esse é um caso onde a matriz não é diagonalizável. Todo mundo percebeu? Por quê? Beleza? Porque eu não consigo formar uma base do R2 formada por autovetores dessa transformação linear. Tá tranquilo isso? Certo? Beleza? E aí o que eu vou falar daqui a pouco é o que nós fazemos nesse caso. Mas tá, beleza? Alguma dúvida aqui? Agora vamos... Mas só uma pergunta, você podia ter resolver encontrar autovalores iguais, né? Na mecânica quântica a gente diz que são autovalores degenerados. Eu não sei se vocês usam, né? Que a degenerescência é 2. Mas aqui você tem uma coisa com degenerescência 2, mas você não tem um subespaço de dimensão 2 que é gerado por essa. Poderia ter. Aí, assim, me pergunto se é porque essa matriz não é hermitiana que isso acontece. E aí, sempre que é hermitiano, isso necessariamente vai acontecer. Mas não, então, pode acontecer isso que a Tereza falou, tá? Quando a matriz é hermitiana, na verdade, você tem uma base ortogonal de autovetores, entendeu? E aí, Então, mesmo que eles sejam degenerados, você consegue gerar uma base de um subespaço de dimensão da degenerescência ortogonal, né? Então isso é porque é hermitiano, né? E aqui não é, por isso que eu tô achando que, pô, mas mesmo se não for hermitiano, isso pode acontecer. Quando for hermitiano, o que acontece você garante você garante e garante que os autovetores são ortogonais, entendeu? Mas pode não ser. Mas o que acontece? Todo mundo entendeu esse caso que a Tereza falou, que é o seguinte: eu posso ter, nesse caso aqui, o que acontece? Eu tenho um autovalor só, tá? Porque repara só, no fundo o que vai acontecer é o seguinte: isso aqui é aquilo que a gente resolve para encontrar os autovalores, concorda? Isso aqui é chamado polinômio característico, eu já falei isso. Polinômio característico da transformação linear. Esse polinômio característico é um polinômio de grau 2. Tranquilo? Isso que eu vou adiantar. Ele é de grau 2 porque você está mais 2. Se fosse n por n, seria um polinômio de grau n. Tranquilo? Então, uma transformação linear de Rn em Rn tem no máximo n autovalores. Pode ser complexos, que é o caso que eu quero falar agora. Tá? Então, nesse caso aqui, tem um autovalor e esse autovalor está associado a um autoespaço unidimensional, que é uma reta. Por isso ela não é diagonalizável. Tranquilo? Certo? Agora, eu posso ter um caso de ter um autovalor
associado a um alto espaço bidimensional. Por exemplo, tranquilo? Por exemplo, eu posso ter no R3 uma matriz assim, ó. Beleza? Uma matriz que tem essa cara. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, um alto valor igual a... Tem dois altos valores, tá? Um alto valor lambda igual a 2 e um alto valor lambda igual a 3, tá? Qual é o alto espaço associado ao alto valor lambda igual a 2? É um plano, tá? Porque aqui eu vou ter os autovetores 1, 0, 0, claro que eu estou pegando um caso muito evidente, né? E aqui eu vou ter o autovetor 0, 0, 1, tá de boa? Certo? Então, isso aqui é um caso onde eu tenho um alto valor associado a um alto espaço bidimensional, tá claro isso? Beleza? Certo? Agora, o que acontece? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Sim. O que acontece? No R2 é tudo muito mais simples do que no RN. No R2, quando acontecer isso, a única possibilidade é o alto espaço ser o próprio R2. Entendeu? É o caso, na verdade, de uma homotetia. Beleza? Então, quando acontecer isso, a matriz já é diagonal em qualquer base, porque todo mundo é autovetor. Fez sentido isso? Beleza? Tranquilo? Porque repara só, eu estou no R2, concorda? Se acontecer de eu ter um alto valor só e ter dois autovetores linearmente independentes associados àquele alto valor, certo? Beleza? Então, esses dois vetores linearmente independentes vão gerar o quê? Vão gerar o R2 inteiro. Então, isso significa que todo mundo no R2 é autovetor. Beleza? Se todo mundo no R2 é autovetor, a matriz é diagonal em qualquer base. E é diagonal com... é o mesmo número na diagonal. Beleza? Fez sentido isso? Só fazer um comentário aqui. No R3 não. No R3 ela pode ter essa cara aqui numa outra base, na base canônica tem uma cara que a gente não percebe isso imediatamente. Se for no R2 a gente já vê de cara. De um operador no RN, aí pode ser no R3, né? Que tem, como nesse caso, dois autovalores que a gente chama na física de degenerados, que eles geram um subespaço, e aqui o subespaço tem degenerescência 2, né? Você tem dois vetores linearmente independentes que geram um subespaço. Então isso é bem importante quando a gente está olhando, né, para a mecânica quântica, de novo com essa ideia de que os autovalores, né, são as coisas que você mede e os autovetores você não mede. Nesse caso, por exemplo, se isso for o seu Hamiltoniano que está te dando a energia do sistema, você mede a energia do sistema em dois autoestados diferentes e acha o mesmo valor. E aí você fica assim, como eu distingo 100 de 010 se você mede e obtém a mesma coisa? Então o que se faz é procurar outra grandeza, sei lá, momento angular, né? E se o momento angular, o operador momento angular comuta com o operador energia, necessariamente você tem uma base comum para o momento angular e para a energia. Então esse autovetor ele pode ser degenerado em energia, mas não ser degenerado em momento angular. E aí você tem que fazer uma medida de energia e uma de momento angular para saber se é 100 ou 010. E às vezes é engraçado que aí o seu operador momento angular, ele é degenerado, né? Por exemplo, o 010 e o 001. E o 100 não. Então, se você só mede o momento angular, você também não quebra essa degenerescência, porque aí outros dois autovetores são degenerados. Você só consegue quebrar total, né, se você mede os dois operadores. Então, assim, é um caso, né, em que essa questão de você ter dois observáveis que comutam entre si, ou seja, duas matrizes que comutam, e você pode escrever, né, uma base comum para as duas, porque elas comutam, e você tem autovalores diferentes e quebrar essa degenerescência, né? E aí tem esse conceito, às vezes, né, eu dei um exemplo no R3, aí se for no R, sei lá, 10, aí você precisa de mais e mais, cada vez mais grandezas, né? E aí a gente chega à ideia do conjunto completo de observáveis que comutam. Aí você precisa de um conjunto de observáveis que juntos
vão descrever um dado subespaço sem degenerescência. Mas aí, se tu observar, que são grandezas Que você tem que conseguir medir de algum jeito ou interpretar, né? E quando a gente fala de medir, a gente fala muito na física dos Gedanken Experiments, né? Que são experimentos que você não é que você vai no laboratório, você pensa na sua cabeça, se eu medir o momento angular, se eu medir a energia. Então, como você dentro da sua cabeça, né, propõe coisas que te diferenciem os diferentes autoestados. O espinho, o momento angular, o momento linear e outras podem coisas. ser grandezas, tipo, que não tem uma interpretação tão evidente. Então, assim, se é uma grandeza, ela é mensurável e vai te dar um alto valor real e vai ter uma interpretação, né? Mas aí, que grandeza é essa? Pode né? ser várias. Tem assim, grandezas, tem grandezas associadas a invariantes topológicos, né? Então, assim, a gente sempre dá esses exemplos, energia, momento linear, momento angular, mas pode ser coisas que não são tão intuitivas assim, né? Mas tudo, né, para tentar quebrar essas degenerescências, porque, né, o vetor de estado em si, que é o autoestado, você não tem um acesso a essa coisa, né? Tem todo, né? Ele é ontológico, é epistemológico, ele existe em si ou ele é só, né, um meio de você obter informação. O que é medido, né, é o alto valor que pode ser degenerado, né? Então, a questão da degenerescência na mecânica quântica ela é muito central por conta disso, né? O pessoal da matemática não pensa, né? Eu vejo um sistema degenerado, eu falo, como é que eu quebro essa, né? Primeiro, como é que eu quebro? E aí, aqui não, né? Tem dois, e aí azar, né? Mas aqui a gente vai pensar nisso em outro caminho, que é, no caso que eu não posso diagonalizar, qual é o mais próximo da diagonal que eu chego? Aí assim, já para, né, para um físico, o caso que eu não posso diagonalizar nem me interessa, porque não é um caso físico, né? Você vai buscar outro. Não é um caso físico. Se ele não é diagonalizável, não é um sistema físico. Trabalho com matriz hermitiana. Exato. Legal. Mas esse exemplo aqui fez sentido? É de boa? Tá. Então, olha só, vamos fazer um outro exemplo. Posso apagar tudo aqui? Pode? Então, olha só, agora uma outra transformação linear. Essa aqui eu nem preciso fazer conta a priori. Já vou botar um exemplo aqui. Vamos calcular os autovalores e autovetores dessa transformação linear aí. Beleza? Posso apagar? Alguém consegue dizer o que vai acontecer com essa transformação linear sem fazer conta nenhuma? De olho, quais serão os autovalores e autovetores dela? Mais ou menos isso, né? Isso. E alguém consegue ver o efeito geométrico dessa transformação linear? Olha só, ela leva o vetor 1, 0, o vetor 1, 1. Leva o vetor 0, 1, o vetor menos 1, 1. O que ela está fazendo? Rotação. Ela está fazendo, na verdade, uma rotação composta com uma homotetia de razão raiz de 2. Perceberam isso? Certo? Porque se fosse só uma rotação, esses as colunas teriam que formar vetores de módulo 1. Entendeu? Ele seria raiz de 2. Porque olha só, se fosse só uma rotação, ela ia pegar esse vetor 1, 0 e ia levar nesse aqui. E teria que ter o módulo 1 também, beleza? Quem é esse vetor aqui de módulo 1? Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, beleza, pessoal? E o outro aqui é a mesma coisa, tranquilo? Então, como ela leva o vetor 1, 0 no vetor 1, 1, que é essa aqui, e o outro no vetor, esse aqui, ela está rodando e esticando um pouquinho, entendeu?
Todo mundo percebeu? Isso é outra coisa assim que na física você estava falando, né, da matriz hermitiana, que ela tem uma base ortogonal e a gente só pensa que é uma base ortonormal, que você já pega e já toda hora tira a norma, né, sempre módulo 1, tudo módulo 1, porque base que não tem módulo 1 já dá trabalho, né? Exatamente. Então ortonormaliza tudo. Eu digo ortogonal porque ela só tem uma ortogonal, é só você normalizar, né? Se ela tem uma ortonormal. Beleza? Ortonormal é isso, que é ortogonal, todo mundo tem norma 1, mas aí você acha a base e só divide pela norma, todo mundo, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, o que vai acontecer? Se eu for calcular isso aqui, vão aparecer autovalores complexos. Beleza? Tá? Vai dar 1 menos lambda ao quadrado mais 1 igual a zero. Certo? Vamos nem mais ou menos ver, né? 1 mais ou menos i, né? Beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Tá? Então isso aqui vai dar 1 menos lambda igual a mais ou menos i. Então vai dar lambda igual a menos 1 mais ou menos i, beleza? Esses são os autovetores. Menos 1 não, mais 1 mais ou menos i. Tranquilo, pessoal? Certo? Então esses são os autovetores, tá? Então, o que acontece? O caso onde não tem nenhum autovetor, basicamente no R2 são as rotações, tá? E aí eu posso ter, como é nesse caso aqui, uma rotação composta com uma homotetia, com esticamento, tranquilo? Mas dá para ver bem geometricamente que isso corresponde a nenhuma direção ser preservada. Tá legal? Beleza? Então, no R2 é tudo muito mais simples, fica tudo muito mais evidente. Se for no R3, com dimensão maior, aí pode ter muito mais casos, porque eu posso ter, por exemplo, no R3 eu tenho rotação em torno de um eixo, certo? Beleza? Então no R3 eu posso ter uma matriz desse tipo aqui, ó. Vou botar assim, por exemplo. Então, o que essa matriz faz? Vou botar primeiro assim. Essa matriz é uma rotação em torno do eixo Z. Todo mundo está vendo? Olha só. Se eu olhar aqui no plano XY, ela está fazendo exatamente a mesma coisa que essa matriz faz. A rotação de π sobre 4, né, na verdade. E o eixo Z fica parado. Então ela faz isso. E o eixo Z fica parado. Aí eu posso botar aqui uma dilatação do eixo Z também. Entendeu? Só que isso, de novo, como é no R2, esse caso já aparece de cara na base canônica. Entendeu? No R3 não, aqui eu estou botando no plano XY, mas isso pode acontecer num outro plano lá qualquer, que eu não vou enxergar isso direto na base canônica. Beleza, pessoal? Certo? Então tem muito mais casos possíveis. Agora vamos pensar no R2, o que acontece? Posso apagar tudo, né, aqui. Aqui também, certo? Olha só, então a gente vai pensar em todos os casos possíveis do R2. Para isso, a gente vai olhar o polinômio característico, que é um polinômio de grau 2. Na verdade, a fórmula desse polinômio sempre vai dar isso aqui, ó. Lambda 2 aqui, né? É uma conta. Beleza? Mas isso aqui não importa, tá? O coeficiente, o polinômio característico sempre tem essa cara. Isso aqui a gente chama de traço da matriz, que é a soma dos elementos da diagonal.
Isso aqui é só fazer a conta mesmo, tá? Você pega uma matriz A, B, C, D. Beleza? Calcula o determinante disso aqui, vai dar aqui. É conta aritmética direto, tá? Então, aqui é o traço, que é o som dos elementos da diagonal. E aqui é o determinante, que vai ser o C dessa, e esse aqui vai ser o B. Beleza? Mas isso não tem nenhuma relevância porque a gente vai falar. O fato é que isso aqui pode ter, primeiro caso, que eu vou ter lambda 1 e lambda 2 pertencentes a R e distintos, beleza? Que é o caso onde esse polinômio tem duas raízes reais distintas. Tá beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Então, nesse caso aqui, para cada um desses autovetores, eu tenho autoespaços de dimensão 1. Tranquilo? Não tem outra possibilidade. Então, eu vou ter uma reta associada a cada um desses autovetores. Tá de boa? Certo? Então, esse é o caso onde a matriz é diagonalizada. Certo? Beleza? Bom, aí, o segundo caso, eu vou botar quando você tem lambda 1 e lambda 2 não pertencentes a R, tá? Certo? Que é o caso onde tem autovalores complexos, né? E aí eu tenho lambda 1 igual ao conjugado de lambda 2 pertencentes a C. Tranquilo? Beleza? Tem que ser conjugado? Não pode ser... Tem que? Quando um polinômio de... Isso também é uma conta que é fácil de fazer. Quando um polinômio de coeficientes reais, quando um número complexo, aí pode ser de qualquer grau, tá? Não é de grau 2. Não só de grau 2. Quando o número complexo não real é raiz, o conjugado também é, sempre. Mas o polinômio de grau 2 vem direto da fórmula, entre aspas, básica, né? Beleza? Porque eu sempre vou ter menos B. Ah, mais ou menos, tá. Mas isso, não. O polinômio de grau 2 sai direto daí, mas isso é uma propriedade mais geral. Beleza, pessoal? Tá de boa? Certo? Na verdade, por enquanto, nem vai ser relevante ser o conjugado. Depois, para continuar essa conta, vai. Beleza, pessoal? Certo? Tá? Então, eu posso, na verdade, eu posso abordar esse caso de duas maneiras diferentes. Eu posso pensar que essa matriz é diagonalizável em C2, beleza? Porque eu posso olhar essa transformação linear como uma transformação linear de C2 em C2 também. Beleza? Então, em C2 eu posso pegar vetores complexos, vetores cuja coordenadas são números complexos, que são vetores em C2, e aí ela vai ser diagonalizada. Pode falar de tudo isso que eu estou falando em C2, aí ela vai ser diagonalizada. Beleza? Certo? Mas se eu não considerar isso, posso considerar que ela é uma rotação composta com homotetia, que é uma dilatação em R2. Beleza, pessoal? Certo? Tá tranquilo isso? Tá? Posso apagar? Agora o terceiro caso, que é o mais legal, que é quando esse polinômio tem uma raiz só. Certo? Uma raiz real só. Beleza? Isso cai nos casos do oscilador harmônico, né? Sim, isso cai nos casos do oscilador harmônico. Esse aqui, complexo, é um não amortecido, que é quando as soluções são senos e cossenos, que ele fica oscilando para sempre. E os outros são amortecimento forte, amortecimento fraco. Beleza, pessoal?
Posso apagar tudo? Deixa o segundo caso. Segundo caso, posso apagar aqui. E aí o terceiro caso, que é quando tem apenas um alto valor complexo não real, que é complexo no caso real, tá? Que é quando a gente diz que não tem duas raízes reais iguais, que eu não gosto de falar assim, eu prefiro falar que tem uma raiz com multiplicidade 2, tá? Mas isso não vem ao caso. O fato é que só tem uma raiz real, certo? Aí eu posso ter, dentro desse caso, ele se bifurca em dois. Eu posso ter o caso, que eu vou chamar assim de 3A, que é quando, associado a esse alto valor, tem um alto espaço bidimensional, tá? Que é, nesse caso, o alto espaço é o próprio R2, beleza? Certo? Tranquilo? Quando isso acontecer, a matriz vai ter necessariamente essa cara aqui em qualquer base, tá certo? Beleza? Então ela é uma matriz de homotetia. Então esse caso aí é imediatamente reconhecível, tá certo? Como assim qualquer base? Se você mudar de base, ela continua tendo essa cara, porque qualquer vetor do R2 é autovetor dessa transformação. O alto espaço é o R2 inteiro, entendeu? Você pode mudar de base à vontade, que essa matriz vai ser invariante por mudança de base, entendeu? Porque qualquer vetor que eu pegar do R2, ele vai ter isso aqui, desde 1 igual a lambda 1, para qualquer vetor. Então, se eu pegar uma base qualquer do R2, uma base UV, 1, 2, qualquer do R2, beleza? Eu vou ter T de 1 igual a lambda 1, T de 2 é igual a lambda U2, beleza? Então, quando eu escrever T de 1 na base beta, vai ficar lambda 1, 0, T de 2 na base beta vai ficar 0, lambda 1, mesmo lambda, beleza? Então, qualquer base ela vai ter essa cara, certo? Tranquilo? Certo? Agora, se for um RN, isso pode estar disfarçado lá. Beleza? Beleza? Tá. Sim. Faz, é uma peculiaridade do R2. Né? Exatamente. Na R2 é tudo mais simples. Então, no R2, esse caso aqui, que é o caso de homotetia, e aquele caso ali, que é o caso de rotação composta com homotetia, eu identifico direto. Entendeu? Certo? Porque ela já vai ter aquela cara na própria base canônica. Entendeu? Beleza? Certo? Agora, o outro caso, o próximo caso, que é o caso mais legal, é esse caso aqui. Que é um caso onde você tem um alto valor só e você tem, que é aquele exemplo penúltimo que nós vimos, você tem um alto espaço unidimensional associado àquele alto valor, beleza? Nesse caso a matriz não é diagonalizável, tá legal? Porque eu não consigo formar uma base de autovetores. Tranquilo? Tá de boa? Que é aquele penúltimo caso. Tá certo? Beleza, pessoal? Tá? Então, eu vou pegar esse U aqui. O que vai acontecer nesse caso?
esse U aqui eu vou pegar um autovetor associado a esse autovalor. Então, para esse cara aqui, eu tenho T de U igual a lambda U. Certo? Tranquilo? Agora, eu vou olhar para essa matriz aqui. Certo? Isso aqui é a mesma coisa que isso, e eu vou olhar para essa matriz aqui, T menos lambda aí, que eu vou chamar de outra letra, para ter, só para a gente vai trabalhar com ela, mas tá de boa isso. Essa matriz aqui, T menos lambda aí, aplicada em U dá zero. Tá certo? Tá? Então, o que vai acontecer? Com essa matriz aí, o núcleo dessa matriz, eu poderia ficar carregando essa notação desde o lambda aí, mas eu acho que é mais fácil pensar se a gente chamar de outra letra, tá? A dimensão do núcleo dessa transformação linear é igual a 1. Todo mundo concorda com isso? Porque o núcleo é quem? O núcleo é exatamente esse autoespaço aqui. Tá? Tá de boa? Certo? Porque o núcleo são os vetores que são transformados em zero. Tá legal? Certo? Tranquilo? Então, quem são os vetores que são transformados em zero por essa matriz S? São esses vetores tais que T de U igual a lambda U. Então, são os autovetores. Como eu estou afirmando, por hipótese, que tem um autoespaço unidimensional, isso vai implicar nisso aqui, que a dimensão do núcleo da matriz S é 1. Tá tranquilo isso? Certo? Beleza, Érica? Beleza. Tá. Então, isso aqui vai implicar o quê? Que a dimensão da imagem dessa transformação linear também é igual a 1. Certo? Beleza? Por causa do teorema de núcleo e imagem que a gente já falou. Beleza? Certo? Tá tranquilo? Tá? Agora vamos pegar o vetor W pertencente à imagem dessa transformação linear. Certo? Beleza? Tranquilo? Eu sei que essa transformação linear, que a imagem dessa transformação linear tem dimensão 1. Então a imagem dessa transformação linear é uma reta. Isso significa que qualquer vetor do R2 que eu pegar e aplicar nessa transformação linear, ele vai parar dentro dessa reta. Tá legal? Então, se eu calcular a imagem do próprio vetor W, certo? Que está nessa reta, beleza? Tá? Essa imagem, ela vai ter que cair onde? No W. Dentro da própria reta, concorda? Então, a imagem dessa transformação linear, a imagem de W por essa transformação linear, eu vou botar assim, certo? Vai ser um múltiplo do próprio W, porque todo mundo cai dentro daquela reta. Então, em particular, quem está dentro da reta vai continuar dentro da reta. Tá beleza? Certo? Agora, quem é o W? Quem é o S? O S não é T menos de lambda aí? Certo? Beleza? Então, beleza até aqui? Tá. Então, posso escrever, dá para ver aqui? Tá. Então, eu vou ter, olha só, desenvolvendo isso aqui, eu vou ter que T de W vai ficar o quê? Vai ficar lambda mais mi
W, concorda? Certo? Beleza? Então daqui, tá? Alguma dúvida aqui? Tá, então daqui eu chego a duas conclusões. Uma conclusão, que esse mi aqui tem que ser igual a zero, certo? Por quê? Porque, por hipótese, essa transformação linear T tem um único autovalor, que é o autovalor lambda. Então, se eu estou escrevendo isso aqui, eu estou dizendo que esse cara aqui também teria que ser autovalor dessa transformação linear, certo? Mas o único autovalor é o lambda, então esse mi só pode ser zero, certo? Tranquilo? Tá? E a outra conclusão que eu chego que é mais relevante é que eu não estou dizendo que ela só tem um autoespaço unidimensional, certo? Então esse W tem que ser colinear com U. Tá de boa? Certo? Porque o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que W, esse W aqui também é autovetor da transformação T. Mas eu estou dizendo que só tem uma reta de autovetores, então esse W também tem que estar nessa reta. Beleza? Qual é a conclusão disso aqui? A conclusão é que esse W que está na imagem de S também é múltiplo de U. Então a imagem de S é essa mesma reta. Então essa transformação linear está naquele caso que eu falei no começo dessa segunda parte da aula. O núcleo dele, o núcleo dela é igual à imagem dela. E aí, deu para acompanhar? Sim. Certo? Porque, vejam bem, eu falei que o núcleo dela é esse autoespaço aqui, tá legal? Que é gerado por U. Agora eu cheguei à conclusão que a imagem dela também tem que ser autoespaço, porque se não fosse, eu teria um outro autovalor e um outro autovetor. Tranquilo? Então, ela está dentro daquele caso que eu falei no começo da aula de hoje, dessa segunda parte da aula, e por isso que eu comecei com aquele caso. Tá? Então essa transformação linear, S, nesse caso aí, ela está dentro dessa situação especial, que é quando o núcleo é igual à imagem. Tá beleza? Certo? Agora, para que vai servir isso tudo que eu estou falando? Posso apagar essa parte do quadro? Posso apagar essa primeira aqui? Beleza, pessoal? Isso aí ficou confuso ou não? Tá de boa? Tá? Então, olha só. Vamos lá. Então, o que vai acontecer? Continuando esse caso aqui. Eu fixei um autovetor U. Certo? Tranquilo, pessoal? Esse autovetor, por definição, como ele é autovetor de T, isso é a mesma coisa que dizer que ele está no núcleo de S. Tá legal? Mas eu cheguei à conclusão que o núcleo de S é igual à imagem de S. Então, esse cara aí também está na imagem de S. Então, pegando aquele autovetor que eu olhei ali, ó, olha só, eu cheguei à conclusão que ele pertence à imagem de S. Agora, por definição de imagem, esse é o caso mais complicado, tá? Mas já está acabando. Por definição de imagem, o que significa dizer que ele pertence à imagem de S? Significa dizer que existe um vetor V pertencente a R2, tal que S de V é igual a U. Tá de boa?
certo? Ou, em outras palavras, T menos lambda I, V é igual a U, certo? Então, quem é T de V? T de V é U mais lambda V, tá certo? Beleza? Tá tranquilo isso? Tá? E aí, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou formar agora uma base com esses dois vetores U e V, tá? Então, que base é essa? U é o autovetor e V é esse vetor aqui, beleza? Cuja imagem por essa é igual a esse U. Então, esse V vai satisfazer isso aqui. Tá beleza, pessoal? Certo? Então, vamos olhar como é que vai ficar a matriz da transformação T em relação a essa base aqui. Tá? Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que T de U é igual a lambda U e T de V é igual a U mais lambda V. Tá certo? Tranquilo? Tá? Posso apagar aqui? Olha aqui, né? Total. Então, olha só. Se T de U é igual a lambda U, como é que eu vou escrever T de U na base beta, certo? T de U na base beta, então, vai ficar lambda 0. Alguma dúvida sobre isso? E T de V, como é que eu vou escrever T de V na base beta? Vai ficar 1 lambda, certo? Beleza? Tá tranquilo? Vai ficar... São esses coeficientes daqui, certo? Então, quem vai ser a matriz de T na base beta? Vai ser lambda 0, 1 lambda, certo? E aí, alguma dúvida de como eu cheguei nisso aí? Tá. Então, qual é a conclusão disso tudo? Nesse caso, essa matriz aí, o caso onde só tem um alto valor e só tem um alto espaço, também é um caso de cisalhamento. Só que é um cisalhamento em outra base. E é um cisalhamento composto é um cisalhamento com esticamento, tá legal? Certo? Vamos fazer o desenho da ação geométrica dessa transformação linear nessa base. O que essa transformação linear faz? Então, eu vou desenhar nessa posição como se fosse a base canônica, mas pensando que isso é uma base qualquer. Tá beleza? Então, olha só, faz conta, por exemplo, só para a gente conseguir fazer um desenho, que esse lambda é igual a 2. Tranquilo? Então, esse vetor U aqui é elevado em 2U. Tá beleza? Certo? E esse vetor V aqui, ele é elevado nesse cara aqui, ó. Tá legal? Certo? Que é o próprio V e 2U. Aqui, todo mundo viu? Então, esse quadradinho aqui é elevado nesse paralelogramo I. Esse é um caso de cisalhamento também, que ela faz isso. Só que esse cisalhamento pode acontecer numa base que não seja base canônica. Tá? E isso aqui, nesse caso, que não é diagonal, a gente chama de forma canônica de Jordan. O que é a forma canônica de Jordan? É o mais próximo da diagonal que você consegue chegar quando a matriz não é diagonalizável. Então, no caso que ela não é diagonalizável, mas ela é triangularizável.
E isso já vai facilitar muito as nossas contas. E que ali não é o contrário, quando aplica em V, o U fica 1 e o V fica o dobro? É verdade, tem razão. Quer dizer, esse desenho ficaria na vertical. Isso, tá. Não posso só trocar isso aqui, aí vai dar certo. Não, também Não vai. Ah, tem que refazer mesmo o desenho. Tá, mas calma aí. E só fica pra cima, né? Isso. Mas, já vou refazer o desenho. Mas beleza isso, pessoal? Tranquilo? Ah. Então, esse vetor V é levado... se isso aí fosse 2, 1, 0, vai ser levado no 1, 2. Isso. Vai ser levado nesse vetor aqui. Certo? Uhum. Beleza, pessoal? Tranquilo? Tá? É porque esse é um cizalhamento que ele dilata para 2 também. Então, esse aqui é levado aqui e o outro é levado ali. Isso. Então, ele vai fazer... ele vai transformar nisso aqui. Tá? É como se ele dilatasse esse quadrado aqui, uma razão 2, e depois aplicasse o cizalhamento. Beleza, pessoal? Faz sentido isso? Tá tranquilo? Tá? Certo? Beleza? Aí, agora só antes de acabar, na aula que vem a gente vai continuar falando do oscilador harmônico, mas eu quero, nesse finalzinho da aula, falar por que isso nos ajuda a resolver equações diferenciais, tá? Mas esse desenho aí ficou de boa? Sim. Tá, posso apagar tudo? Bem, Colocando tudo pra lá. Tá. Esse aí pode apagar também. Todo mundo está nesse grupo. Tá? Tem que botar ele então, tá? Não. Estão excluindo ele. Não. Isso é muito. Fala teu nome. Todo mundo é de mim, quando qualquer coisa colocar aí. Fala. Dani, quer perguntar alguma coisa? Não? Não sei como desenho está muito feio. Mas todo mundo entendeu a ação daquela transformação, né? Tá, posso apagar aqui? Então, olha só. Bom, antes de falar finalmente do oscilador harmônico, deixa eu só comentar como é que isso se generaliza para uma transformação do Rn no Rn. Que aí a demonstração é muito mais complicada do que isso, tá? Porque na verdade a gente vai ter um polinômio característico φ de lambda, vai ser um polinômio de grau n. Tranquilo? Tá? Então vai ter muito mais casos possíveis, diferentes, né, com relação ao número de raízes e à multiplicidade dessas raízes. Beleza? Vai ter raiz dupla, raiz tripla, tranquilo? Tá? E aí o que vai acontecer? Cada valor dessa transformação no Rn, ele vai estar associado àquilo que nós chamamos de um bloco elementar de Jordan. O que é um bloco elementar de Jordan? São esses três casos mesmo. Então é uma coisa que ou é diagonalizável, ou é uma rotação, ou é um cizalhamento. Tranquilo? Então eu posso ter uma matriz, sei lá, do Rn no Rn, que a forma canônica de Jordan vai ficar assim, ó. Vai ter um pedaço diagonalizável
Então isso aqui é um bloquinho do Jordan, eu posso ter inclusive um pedaço assim, ó. O resto aqui zero. Beleza? Aqui eu tenho um alto espaço bidimensional, aqui eu tenho um alto espaço unidimensional. Beleza? Aí depois aqui eu posso ter um outro bloquinho de Jordan correspondente a uma rotação, tranquilo? E posso ter aqui um outro bloquinho de Jordan correspondente ao cisalhamento. Então, isso aqui corresponde, né? Então, isso aqui seria a matriz, aqui tudo zero e aqui tudo zero, beleza? Então, isso aqui corresponde a autovalores que têm autovetores associados a eles, que podem ser autoespaços de qualquer dimensão, beleza? Aqui pode ter um outro pedaço lá que dentro daquele subespaço o efeito da transformação é uma rotação. Posso ter um outro subespaço que o efeito dela é tipo aquele ali, só que esse aqui seria um cisalhamento bidimensional no caso, que seria, em vez de você arrastar ao longo de uma reta, você arrasta ao longo de um plano. Entendeu? Então, sou de RN. RN tem muitas possibilidades. Beleza? E nesse caso aqui, dependendo do propósito que a gente está fazendo isso, a gente trata isso aqui como autovalores complexos. E aí, isso aqui, esses autovalores complexos ali, se eu pensar isso como matriz complexa, ela é tão diagonalizável quanto essa parte aqui. Agora, isso aqui não. Isso é a parte que não é diagonalizável mesmo, nem nos complexos, nem nos reais. Tranquilo? Certo? Porque eu tenho menos autovetores do que a dimensão do espaço. Tá beleza, pessoal? Fez sentido? Só fazer um comentário que, assim, na mecânica quântica a gente procura muito por matrizes que sejam diagonais por blocos, porque isso quer dizer que você tem subespaços diferentes, né? E remete àquela coisa que eu tinha falado antes de ter operadores que comutam. Então, assim, em geral, quando a gente está resolvendo um problema de mecânica quântica, a gente quer achar os autovalores da energia e as autofunções da energia. Então, até assim, é uma coisa que eu vou conversar com a Érica em breve, né, desse projeto de iniciação científica. A gente vai estudar cadeias de spin. E aí a cadeia tem, né, a gente quer achar os autoestados e os autovalores da energia. E esses, sendo uma cadeia de spin, tem valores da projeção do spin ao longo da direção Z, que é o SZ, diferentes. E aí você fica com blocos de SZ igual a 0, SZ igual a meio, SZ, né, com valores de SZ diferentes. Aí você sabe que essas coisas elas não vão se misturar em momento nenhum, porque você tem, né, autovalores distintos de uma dada grandeza. E esses autovetores não misturam para os subespaços diferentes. Isso é super útil, né? Então a gente procura muito, né, e encontrando, e aí às vezes dentro de um bloco achar outra coisa que divida ainda mais e dividindo ainda mais, porque diagonalizar uma matriz N por N é difícil pra caramba. E se você tem esses blocos, você só tem que diagonalizar um bloco 3x3. Aí às vezes ele é 5x5, mas você acha uma outra simetria lá, que aí divide em 2x2 e 3x2. Então você vai tentando, decompondo, e aí assim, usa-se. É um sistema que tem um formato de um quadrado, aí usa o grupo do quadrado, né, rotações de 90 graus, inversão ao longo de X, ao longo de Y, para ir, né, decompondo, para ir diminuindo cada vez mais o tamanho desses blocos e conseguir fazer a conta na mão, né? Então, esses blocos aqui estão associados aos subespaços. Aqui é um subespaço que é um autoespaço, né, que é um subespaço associado ao alto valor. Aqui também, aqui complexo, e aqui é um subespaço que não é um autoespaço. Mas a gente pensa que essa matriz é o mais próximo da diagonal que eu consigo chegar, porque ela é triangular superior. Então, assim, a ideia é que eu consigo zerar o máximo possível de lugares, para ela ficar mais simples possível, entendeu? E isso que a Tereza falou é interessante pensar que calcular a raiz de polinômio de grau, vamos dizer, 1 igual a 5, é super difícil, tá? Porque vocês sabem aquelas coisas de álgebra, né? Para polinômio de grau 2 é super fácil,
polinômio de grau 3 e polinômio de grau 4 tem fórmula. São fórmulas muito mais complicadas, mas tem fórmulas genéricas, beleza? Polinômio de grau maior ou igual a 5, você não tem fórmula. Não é que não acharam que descobriram a fórmula, é demonstrado que é impossível ter fórmula. Então a gente pode ter polinômios de grau maior ou igual a 5 que não são o que a gente chama de solúveis por radicais, ou seja, que não tem uma cara para as raízes desse polinômio em termos de radicais, raiz, né? Raiz genética. Isso se chama em matemática teoria de Galois, né? Que quando é que você detecta se o polinômio é solúvel por radical ou não. E aí quando não é, você tem que fazer numericamente mesmo, né? Porque você não vai conseguir achar a raiz, beleza? Por isso que é tão importante encontrar as simetrias do seu problema para reduzir né, o tamanho dessas matrizes e ficar uma coisa factível, né? Eu já acho que 3 é muito complicado, né? Essas fórmulas 3 e 4 eu sei só resolver 2. Então, né, vai tentando passar para 2, né? Não, essas fórmulas para resolver polinômios de 3 e 4 são gigantes. Alguém já viu essa fórmula? É uma parada, em livro de álgebra tem. É uma parada gigante, assim, é que não cabe numa linha, assim. Aí, só para comentar, assim, né, qual o tamanho das matrizes que a gente lida, né? Então, se é um sistema de spins, né, e tem duas possibilidades, spin meio, então pode ser mais meio ou menos meio. Então, para cada spin que você tem duas possibilidades. E aí, o tamanho do seu espaço de Hilbert cresce com 2 elevado a n. Cresce rápido. Se você tem um sistema que você tem elétrons que andam pela rede, então você pode ter o spin para cima, o spin para baixo, vazio ou duplamente ocupado. Então cresce com 4 elevado a n. Então rapidamente esse sistema vai ficando gigantesco. Então você tem que ou fazer só numérico ou para sistemas de 4 sítios, 6 sítios e encontrando simetrias para tornar isso tratável, né? Então a gente gasta muito tempo porque quando ele é tratável, diagonalizável na mão, você ganha muita intuição, né? Então mesmo que seja um sistema pequeno, você aprende muito com ele. Então a gente investe tempo de fazer essas diagonalizações na mão e procurar a simetria para entender melhor como ele funciona, né? Antes de passar para a força bruta. Bacana. Então, posso apagar isso aqui? Então agora começar a falar rapidinho só no oscilador harmônico para ver o que tem a ver uma coisa com a outra, tá? Então olha só, o que é o oscilador harmônico? A gente vai pensar no movimento unidimensional, beleza? O x de t é uma posição em função do tempo, uma posição unidimensional. É aquele negócio da mola que está oscilando assim, beleza? E aí a gente vai pegar F igual a MA para esse negócio aí. Então eu vou ter F igual a MX, duas linhas, beleza? E eu vou pensar possibilidades para essa força, para esse caso do oscilador harmônico, beleza? Então, nesse sistema físico, eu vou considerar os casos onde essa força, aquela força da mola, é proporcional à posição, beleza? Que a ideia vai me corrigindo aí, tá? Se eu falar merda. Que a ideia é que quanto mais você puxa, quanto mais a mola está esticada numa direção, mais ela puxa na direção oposta, beleza? Então isso é um componente que é menos... K, em geral. Menos KX. Beleza, pessoal? Certo? E eu posso colocar também nesse sistema uma força de amortecimento, que pode ser um atrito ou uma viscosidade. Beleza? Essas forças de amortecimento, elas são proporcionais à velocidade. Enquanto mais rápido o negócio anda, mais ela amortece. Então, eu vou colocar aqui uma outra componente dessa força, que vai ser menos CX'. Beleza? Tranquilo? Tá? E posso ainda, se eu quiser, colocar uma outra força externa aqui, que pode ser inclusive dependente do tempo. Porque isso, eu estou supondo que isso aqui não é dependente do tempo. Poderia ser também, tá?
beleza? Eu poderia ter um sistema que eu coloco um meio viscoso e que eu vou aumentando a viscosidade com o tempo, por exemplo, beleza? Então esse C aqui seria um C de T. Eu estou considerando por enquanto aqui que só o X depende de T. Mas eu posso colocar nesse sistema também uma força externa qualquer, dependendo do tempo. Pode ter um imã, sei lá, uma coisa qualquer, que eu amarro uma cordinha e vou puxando. Uma força qualquer, dependendo do tempo, certo? Beleza? Falando merda. Não. Tá. Então isso aqui vai me levar à seguinte equação. Beleza? Certo, pessoal? Então, essa é a equação diferencial que rege esse movimento. Tranquilo? Vamos pensar no primeiro momento, tá de boa isso? Vamos pensar no primeiro momento quando eu não tenho essa força externa. Beleza? Então, é isso aqui. Certo? Tranquilo, pessoal? Então, isso aí é o que eu chamo seguinte, de uma equação, vou abreviar, uma equação diferencial ordinária. Todo mundo sabe dessa nomenclatura, ela é ordinária, porque eu não tenho derivadas parciais, né? Eu tenho as funções que eu estou trabalhando são dependentes de uma única variável. Se eu tivesse funções dependentes de mais de uma variável, eu teria derivadas parciais, e aí eu teria uma EDP, né, uma equação diferencial parcial. Nesse caso aqui eu tenho uma EDO de segunda ordem. Na verdade, escrever certinho. Uma EDO linear, certo? Ela é linear porque na incógnita, qual é a incógnita dessa equação? É a função x. Então, na função x ela é linear, beleza? De segunda ordem, e ainda tem um detalhe: há coeficientes constantes. Quer dizer, ainda vou botar aqui homogênea. Homogênea, né? Importante. Homogêneo que é igual a zero. Ela poderia ser não homogênea quando eu tenho essa força externa. Há coeficientes constantes. Beleza? Há coeficientes constantes por quê? Porque esses coeficientes aqui eles poderiam ser não constantes. Ainda assim ela seria linear. Tranquilo? Se eu tiver, por exemplo, essa equação aqui, inventando aqui qualquer coisa. Isso aqui também é uma EDO linear, tá? Isso aí não modela nada também não, tá? Só um caso que é de interesse, que é não linear, é que esse amortecimento linear com a velocidade, ele acontece para velocidades pequenas. Você tem velocidade muito grande, aí na mola nunca, né, como ele está sempre oscilando em torno, ele para e volta, em geral não vai para velocidades muito altas, mas você tem amortecimentos que vão com o quadrado da velocidade, né? E aí ela não é linear e é o inferno de resolver, então a gente nunca trata, né? Então, aí é o ponto que eu quero chegar, é justamente isso. Os casos que a gente resolve analiticamente, ou seja, que a gente acha uma fórmula para a solução, é o caso particular, o caso particular, o caso particular. Porque não é nem qualquer equação linear, é a equação linear de coeficientes constantes, que a gente consegue resolver do jeito que eu vou falar agora, entendeu? Então, todo mundo concorda, essa aqui também é linear, certo? Ela não é linear se eu tivesse, por exemplo, isso aqui, ó. Essa aqui não é linear. Porque para ela ser linear, ela tem que ser linear na variável, na incógnita dela, que é o x. Ou se eu tiver isso aí que a Pereira falou. Isso aqui também não é linear. Entendeu? Beleza? Aí isso é super difícil de resolver. Tá? Mas é que assim, por sorte,
digamos assim, a maioria dos casos de interesse, ela é a coeficiente constante, né? Porque você não muda o meio em que você está com frequência e ela é linear mesmo, assim, o caso da velocidade, dependendo, o atrito, dependendo da velocidade ao quadrado, ele assim, é muito particular, né? Não é o dia a dia. E aí, assim, tem toda uma área, né, de turbulência e tal, em que aparecem esses fenômenos não lineares, que é uma área bem difícil, bem árida da física, né? Que aí resolver é muito mais complicado, entendeu? Então, na verdade, assim, uma equação linear é uma equação desse tipo aqui, ó. Beleza? Isso aqui seria a fórmula geral de uma EDO de segunda ordem linear, só que essa não é a coeficiente constante. É quando é tipo esse caso aqui, quando os coeficientes são funções do tempo. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? Tá? De forma geral, a gente vai falar sobre isso um pouco na aula que vem. Nesse caso aqui, de uma EDO linear qualquer, não seja necessariamente coeficientes constantes, a gente consegue demonstrar, e aí eu vou demonstrar isso na aula que vem, que o conjunto das soluções dessa EDO é um espaço vetorial de dimensão 2. Tranquilo? Então, uma coisa que facilita um pouco também é o seguinte: para essa EDO aqui, que não seja, mesmo que não seja coeficientes constantes, se eu conseguir achar duas soluções linearmente independentes, então eu tenho uma fórmula geral para todas as soluções, porque qualquer outra solução vai ser a combinação linear dessas duas. Beleza? Tranquilo? Então, se por acaso der uma sorte louca de conseguir achar duas soluções linearmente independentes, eu acho todas, fazendo isso aqui. Tranquilo? Mas, de forma geral, até achar essas duas é difícil, dependendo de quem são esses A, B e C aqui. Beleza? É que eu acho que, assim, quando a gente pensa em um problema físico, essa sorte louca, ela é muito mediada pela intuição física que você tem do problema, né? Ao contrário, na matemática, você tem que meio chutar. E na física, assim, você já viu aquele sistema na natureza, você sabe como ele se comporta, então você dá um palpite guiado, não é uma coisa assim... porque na matemática a gente vai pensar sempre no caso mais geral do mais geral. Entendeu? Na física não, você não precisa do geral do geral. Beleza? Você quer aquele caso que modela alguma coisa, né? Beleza? Mas eu quero só para acabar a aula falar desse caso aqui, certo? Posso apagar essa parte aqui? Essa aqui pode? Então olha só. Basicamente, para resolver isso aqui, a gente tem dois métodos, digamos assim. Um deselegante e um elegante, certo? Mas que eles vão chegar na mesma coisa. Vocês já vão ver, tá? Qual é o método deselegante? É eu chutar, literalmente. Como é que eu vou chutar? Eu vou olhar para a cara dessa equação diferencial e vou pensar o seguinte: qual é a função que, se eu pegar a função, derivar uma vez, multiplicar por uma constante, derivar de novo, multiplicar por uma constante, isso fica tudo múltiplo uma coisa da outra. Qual é a função que tem essa propriedade? Assim? É exponencial. Então eu chuto uma função exponencial. Aí vou só te falar, você fala chute, aí fica feio. Se você falar um ansatz, aí fica muito mais bonito, entendeu? Então a gente tem esse subterfúgio, é um ansatz. Tchau, gente. Então eu vou chutar isso aqui, beleza? Certo? Então eu vou ter, não vou escrever só assim, todo mundo já sabe que é x de t, tá? Então eu vou ter x' igual a lambda L elevado a lambda t, aqui, x duas linhas igual a lambda 2 L elevado a lambda t.
Beleza? Aí eu pego isso e substituo aqui. Então eu vou ter n lambda 2 elevado a lambda t mais c lambda elevado a lambda t mais mais k elevado a lambda t igual a zero, beleza? Certo, pessoal? Tranquilo? Bom, aí elevado a lambda t é sempre diferente de zero, então eu posso cortar e eu chego nesse polinômio aqui. Tranquilo? E aí eu vou resolver essa equação polinomial. Esse é o chamado polinômio característico da transformação linear. E aí o que vai acontecer? Esse polinômio aqui, se ele tiver duas soluções reais distintas, beleza, resolveu, certo? Porque eu tenho, como eu estava falando antes, eu tenho E elevado a 2t e elevado a 3t. Eu tenho duas soluções linearmente independentes. Se ele tiver soluções complexas, eu transformo essas soluções, eu faço combinações lineares dessas soluções complexas para achar soluções reais, tá? Na aula que vem eu vou falar sobre isso. E se ele tiver uma raiz real só, que é sempre o caso mais difícil, aí eu tenho que fazer um novo chute, certo? Beleza? Então esse é o método. Esse é o método de deselegante. Esse é o método da física. É o método que a gente faz em cálculo 2 também. Agora, o outro método elegante é o seguinte: eu vou introduzir uma nova variável, que na verdade é a velocidade, tá? Então eu vou chamar y de x', tá? Beleza? Eu vou introduzir aqui, vou chamar x' de y, certo? Se eu chamar x' de y e eu fizer essa substituição ali, eu vou ter n y' mais cy mais kx igual a zero, beleza? Botou linha no y, no cy. Beleza, pessoal? Certo? Tranquilo? E aí eu vou escrever isso aqui assim, ó. X igual na verdade aqui eu vou manter x' mesmo, tá? Só vou tirar duas linhas, tá? Porque aí eu vou fazer o seguinte, não, vou escrever o seguinte, até aqui tá certo. Sem linha. Não, estou fazendo errado, esquece. Aqui eu vou deixar y mesmo. Isso. Tá. Aí eu vou fazer o seguinte, isso aqui eu vou escrever y' igual a menos k sobre m x menos c sobre m y. Beleza? Tá certo, né? Sim? Tá. E aí eu vou pegar essa equação aqui e essa equação aqui e pensar nelas como um sistema, tá? Então, na verdade, o que eu fiz? Eu transformei uma equação de segunda ordem num sistema de equações de primeira ordem. Tá legal? Beleza? E aí eu vou pegar esse sistema e vou escrever matricialmente, certo? Então eu vou escrever x' y' igual a 0, 1 menos k sobre m menos c sobre m xy. Tá de boa? Certo? Tá tranquilo, pessoal? Beleza? Tá. Aí eu vou olhar para essa matriz aqui, certo? Tá, nenhuma dúvida aqui, né? Essa matriz aqui, se eu conseguir diagonalizar, beleza, resolveu, tá? Porque eu vou escrever esse sistema, suponha que essa matriz seja diagonalizável.
eu vou escrever esse sistema num novo, esse sistema de equações diferenciais num novo sistema de coordenadas. Tá? Eu vou chamar, por exemplo, de x barra y barra. Nesse novo sistema de coordenadas, esse sistema de equações diferenciais vai ficar assim. Beleza? Chamamos x barra e y barra. Qual é a vantagem de diagonalizar nesse caso? É que eu desacoplei as incógnitas. Eu desacoplei as variáveis. Então eu vou ter uma equação só em x e outra equação só em y. Beleza? A solução disso aqui é uma exponencial em x, a solução disso aqui é uma exponencial em y. Certo? E aí assim eu resolvo a equação elegantemente. Aí deixa eu fazer um comentário que assim, essa ideia de transformar uma equação diferencial de segunda ordem em duas equações diferenciais de primeira ordem, ela é muito usada quando a gente resolve numericamente. Eu já dei métodos numéricos para física, né? Tem uma eletiva, e aí a gente resolve o oscilador você não precisa resolver numericamente, porque ele tem solução analítica, mas o oscilador forçado, com forças, com frequências diferentes, ele pode levar a caos, aparece várias coisas interessantes, e a gente justamente começa resolvendo. Sempre que você vai fazer uma coisa numérica, primeiro você resolve uma coisa que você sabe a solução analítica para ver se o seu programa está legal, né? E aí, assim, o método de Euler é você justamente dividir isso, e aí você atualiza um e atualiza outra. E ele dá problema no oscilador harmônico, porque você pode calcular a energia cinética e a energia potencial, e elas vão crescendo com o tempo, porque a forma de atualizar não funciona. Aí você muda para o método de Euler-Kromer, que é fazer as atualizações numa ordem diferente, e aí funciona. Então são pequenos detalhes, né, que justamente vem de você pegar uma equação de segunda ordem e dividir em duas de primeira acopladas, né? Aí a gente não usa essa parte de diagonalizar, mas atualiza uma, atualiza a outra, e como você vai atualizando, né? Escolhe um intervalo de tempo, aí faz meio intervalo aqui, meio ali, meio aqui, meio ali, e isso faz convergir. Então, na verdade aqui a vantagem de você diagonalizar é que você desacopla. Entendeu? Aí você resolve aqui e depois volta para a base harmônica. Entendeu? E mesmo se eu não conseguir diagonalizar, se eu tiver aquele caso, que foi aquele caso 3B que nós vimos, né, que eu falei que é o caso mais complicado, também beleza, que eu vou ter uma equação diferencial só em y, certo? E vou ter uma equação diferencial em x e y. Então eu resolvo essa aqui, acho y, jogo aqui e resolvo para x. Beleza, pessoal? Então, por isso que na forma canônica de Jordan, eu vou buscar, vamos dizer assim, o caso mais simples possível. Que a ideia é essa, mudar para essa forma mais simples possível, que eu consigo desacoplar e aí as contas ficam mais elegantes. É isso, entendeu? E o caso complexo, a gente vai fazer na aula que vem também, que você resolve em C, mas aí você obtém soluções reais com combinação linear das soluções complexas. Beleza? Mas só para acabar, posso apagar só aí, assim, outro expediente que você falou de tomar combinações lineares para tornar a coisa real, o que a gente faz muito na física é você resolve o problema, né, em C e depois toma a parte real, que assim, no fundo é equivalente a tomar uma combinação linear, mas a gente usa muito desse expediente, né? Pois é. O caso complexo a gente vai transformar uma exponencial complexa em exponencial seno e cosseno real. Sabe? Já lembram disso? Que na verdade é a definição da exponencial seno e cosseno complexo a partir de uma série de potências. Então por isso que você consegue relacionar. Mas eu vou falar isso na aula que vem. Posso apagar isso aqui só para terminar? Então o que eu vou querer fazer? Eu vou querer tentar diagonalizar isso aqui. Então para isso eu vou calcular, eu vou determinar o polinômio característico disso aqui.
quem é o polinômio característico disso aqui? Determinante de menos lambda K sobre M1 menos C sobre M menos lambda. Então eu vou ter lambda que multiplica C menos M mais lambda mais K sobre M igual a zero, tá certo? Isso. Tá, né? E aí, o que vai dar isso aqui? Vai dar lambda 2 mais C sobre M lambda mais K sobre M igual a zero, ou se vocês preferirem, então dá exatamente aquele mesmo polinômio ali, só que é isso, eu cheguei nele de uma forma que não foi chute. E além disso, tem outro acréscimo de elegância nesse método aqui, que é justamente esse caso, quando eu tenho uma raiz real só, tá? Porque se eu estou fazendo pelo método do chute, quando eu obtenho duas exponenciais, beleza. O problema é quando eu obtenho uma exponencial só. Quando eu obtenho uma exponencial só, aí eu chuto que a segunda é uma exponencial multiplicada por um polinômio. Aqui eu chego nisso direto. Esse polinômio aparece na resolução daquela equação desacoplada que eu acabei de escrever aqui, que eu apaguei aqui. Beleza? É isso. Então, na aula que vem, a gente pode continuar falando sobre isso e falar um pouco mais das interpretações físicas, né? O que acontece. Tá? Porque justamente você vai ter o caso quando C é igual a zero, que não tem amortecimento, beleza? Então eu vou ter um imaginário puro aqui. As raízes são imaginários puros. Imaginários puros vão levar a senos e cossenos. Se for um imaginário não puro, né, um A mais BI, isso vai ser um seno cosseno multiplicado por uma exponencial, certo? Quando aparece só os senos e cossenos, que é o caso sem amortecimento, é que a moda que eu estou fazendo assim para sempre. Beleza? Quando ele está multiplicado por uma exponencial, ele está fazendo assim. Então é isso. Alguma mais pergunta, comentário? Beleza? Então é isso. Pode parar aqui. É esse botão.